Olá pessoal, vamos lá, vamos retomar, vamos dar continuidade agora ao último bloco desse encontro de hoje. Vamos falar agora um pouco sobre família natural. Mas o que vem a ser, o que se entende por família natural? Também você já responde. Nós já falamos sobre, já falamos sobre a definição de família natural. Ou seja, família natural, pai e mãe biológico. O artigo 25 diz que entende por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Certo? Então, família natural, os pais e os descendentes, os filhos. Certo? Se alguém tem alguma dúvida, descendentes, aquele que é abaixo de você. Ascendentes, aqueles que são acima de você. Certo? Então, seus filhos são seus descendentes. Seus netos são seus descendentes. Seu pai são seus ascendentes. Seu avô, bisavô, ascendente, certo? Vamos lá, continuando. Então, família natural, a comunidade formada pelos pais e seus descendentes. O que se entende por família extensa ou ampliada? É bom nós tomarmos cuidado e ter essa definição bem clara na cabeça da gente, para na hora da prova não cair em pegadinhas bobas aí. Senhores, normalmente são poucas as questões relacionadas ao ECA, e é uma lei extensa, então ela dá muitos meios para fazer vários tipos de indagação, várias questões. Então nós temos que estudar a lei no todo. Agora, se for 1, 2, 3, 10, 5 questões, não importa, aqui viram, nós temos que gabaritar. Uma questão faz muita diferença no concurso público, certo? Então, o que é família extensa? Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade de pais e filhos ou da unidade de casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Então, família extensa ampliada sai do bojo da família natural. Família natural, pais, pai e mãe e seus descendentes. Família ampliada, família extensa, é aquela que comporta além do casal, mas que exista uma afinidade, exista uma afetividade, ou seja, parentes próximos. Detalha isso bem, família extensa, família ampliada, para não nos confundirmos com família substituta, certo? Natural, pai e mãe, família ampliada ou extensa, parentes, vamos marcar dessa forma, que fica mais fácil para a gente vincular, para a gente memorizar, parentes, mas que tenham afinidade, que tenham afetividade, não basta só ser parente, certo? E depois, família substituta, falaremos a seguir. Qual é o prazo para a busca de uma família extensa? O artigo 19, parágrafo 3º, trazendo agora para o artigo do estudo, diz que a busca à família extensa, conforme definido nos termos do parágrafo único do artigo 25 desta lei, respeitará o prazo máximo de 90 dias, prorrogável por igual período. Seja qual for a condição que exija essa busca, o juiz que vai determinar isso tem um prazo de 90 dias, prorrogável por igual período. Ora, imaginemos uma situação em que morre, em que falece pai e mãe. Claro, e as crianças ficam desamparadas. Ora, deve ser regularizada. Quem será o titular da guarda dessa criança agora? Faleceu o pai e mãe. Por óbvio que o juiz vai buscar aí a família ampliada, a família extensa. Por quê? Presume-se que os parentes tenham afinidade, tenham afetividade. Qual é o prazo que ele vai buscar, que ele vai correr atrás disso, que ele vai buscar as informações para que consiga passar essas crianças para a família extensa, para a família ampliada? 90 dias, prorrogável por igual período. A partir daí, entra no caminho da família substituta, e aí nós veremos um pouco mais adiante. Ainda o artigo 19, trazendo ele para a sequência, o parágrafo 4º diz: na hipótese de não haver a indicação de genitor e de não existir outro representante
representante da família extensa, apto a receber a guarda, a autoridade judiciária competente deverá decretar a extinção do poder familiar e determinar a colocação da criança sob guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-la ou de entidade que desenvolva o programa de acolhimento familiar ou institucional. Ou seja, família natural. Não tendo a família natural, a busca é pela extensão, né? Pela família extensa, pela família ampliada. Não tendo esta, vai ser decretada a perda do poder familiar e aí vai para o próximo passo, que é a adoção, família substituta, que um pouco mais à frente iremos agregando mais valores nas informações. O artigo 26 diz que os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura, ou outro documento, qualquer que seja a origem da filiação. Senhores, novamente reforço, filho é filho, indifere se é fora do casamento, indifere se ele é adotado, filho é filho, filho é filho. Então, não há nenhuma distinção. Agora, aqueles havidos fora do casamento pode ser adotado conjunto, pode ser reconhecido conjuntamente ou separadamente, como diz o artigo 26. Ainda o seu parágrafo único diz que o reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendentes. Opa, então é possível reconhecer um filho mesmo antes de nascer e é possível reconhecimento de um filho mesmo o pai estando morto? Sim, é possível. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível. Senhores, gaivotas voando, anotem, rabisquem esse artigo, chamem a atenção dele. O reconhecimento do estado de filiação é um direito personalíssimo. O que é direito personalíssimo? É o meu direito, diz respeito a mim. Ele é único, é meu, é personalíssimo, é único da pessoa. Ele é indisponível. Você não dispõe dele. E ele é imprescritível, não há qualquer tipo de prescrição, certo? Então, a qualquer tempo pode ser reconhecido a filiação. Inclusive, eu acho que vale o comentário, final, se eu não me engano, final do ano passado, se não me engano, se não me falha a memória, foi a ministra Rosa Weber, do STF, julgou um caso que já era em coisa de 50 e tantos anos para 60 anos e até ficou entabulado aí como o caso, o julgamento mais antigo do país aí, que tratava sobre um reconhecimento, sobre o reconhecimento do estado de filiação, certo? Ou seja, quase 60 anos foi reconhecido. Logo, é imprescritível. Esse direito não prescreve, não tem tempo. Não é igual o direito do consumidor lá, a reparação de dano que você tem 3 anos. Se você deixar prescrever, ou seja, é a perda da pretensão de buscar o judiciário. Perdeu o seu direito. Pegar um outro exemplo também, as pessoas falam, fiquei devendo para o banco, mas daqui 5 anos some, eles não cobram mais eu. Ou seja, a dívida permanece, mas o que o banco perde é a pretensão, ou seja, prescreveu a vontade que o banco poderia de ir buscar, de ir ao judiciário executar o devedor lá. Certo? Se ele não foi dentro do prazo previsto, os 5 anos lá, a dívida ela permanece. Portanto, extingue-se a obrigação de pagar. Por quê? Porque o credor não foi ao judiciário pleitear esse direito. Certo? Então, o reconhecimento sobre filiação é personalíssimo, é pessoal, é indisponível, você não vende, você não doa, é seu. E é imprescritível, não há qualquer prazo. Certo, senhores? Vamos lá. Continuando. Agora, falaremos um pouco sobre família substituta. Como se dará a colocação da criança ou adolescente em família substituta? Nós já vimos isso. Guarda, tutela ou adoção. Nós já fiz essa pergunta lá atrás. Não
existe outra forma. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou do adolescente. Para a colocação da criança ou adolescente em família substituta mediante guarda, tutela ou adoção, é obrigatório que a criança seja ouvida? Senhores, esse contraponto de artigo transformando em pergunta para a gente fixar melhor, penso eu que é extremamente importante para a gente responder questões, né, que normalmente vem ali com certo grau de subjetividade, e às vezes o examinador tenta induzir você ao erro, e a ideia é essa, né? Afirmar o que não é verdadeiro para você dizer que é verdadeiro, para ver se você realmente sabe. Olha só, é obrigatório que a criança seja ouvida? De pronto eu vou falar a melhor resposta é depende. Por que depende? Vejamos o que diz o artigo. O parágrafo 1º diz o seguinte: sempre que é possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado o seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as aplicações da medida. Ora, para a criança ser ouvida, ela tem que ter um certo discernimento da situação. Ela tem que compreender, pelo menos um pouco, da situação. Se for dito que ela tem condição, logo ela vai ser ouvida. E se ela for ouvida, ela compreender, a vontade dela deve ser considerada e terá a sua opinião devidamente considerada. Mas, Davi, tem exceção? Claro, vai ser o caso concreto. E o parágrafo 2º traz que o maior de 12 anos será necessário o seu consentimento. Então, entendemos que, neste caso, com base na pergunta anterior, para a colocação da criança ou adolescente em família substituta mediante guarda, tutela ou adoção, é obrigatório que a criança seja ouvida? Ora, para o menor de 12 anos, ou seja, para a criança, se possível, desde que ela entenda o que está acontecendo. Se ela entender, ela deve ser ouvida e deve ser levado em conta, o magistrado deve levar em conta a vontade da criança na decisão que ele venha tomar. Agora, se é maior de 12 anos, será necessário o seu consentimento, que será colhido em audiência. Então, se for o maior de 12 anos, ele falar, eu não quero, não vai. Certo, senhores? Qualquer forma de colocação de criança em família substituta, mediante guarda, tutela ou adoção, só é obrigatório a oitiva da criança se ela tiver discernimento. A criança, 12 anos incompletos, ela será ouvida se ela tiver discernimento. Se ela tiver discernimento para entender o que está acontecendo, a vontade dela, o magistrado, na hora de tomar a decisão, levará em conta, deve ser considerado. Já o maior de 12 anos, é necessário o seu consentimento. Ou seja, é necessária a vontade. Eu vou ou não vou, quero ou não quero. Certo? Bem especificado. Então, qualquer coisa sobre colocação de família substituta, lembre-se que é mediante guarda, tutela ou adoção, que a criança, ou seja, 12 anos incompleto, se ele tiver condições de interpretar, de entender a situação, ele deve ser ouvido e a sua vontade deve ser considerada. Maior de 12 anos, é necessário o seu consentimento, ou seja, é necessário que ele seja ouvido e ouvido em audiência. Vai depor em audiência perante o magistrado, correto? Na apreciação do pedido, levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida. Ora, por certo que não vai tirar uma criança aqui e jogar em uma família qualquer. Existe todo um aparato por trás dessa transição, certo? Então, o que vai subsidiar o magistrado é aquela equipe interdisciplinar que tudo, senhores, antes vai trazer laudo da criança, das condições, e vão sugerir, né, tecnicamente, ali tem psicólogo, tem pedagogo, etc, etc, para subsidiar o magistrado que ele tome a melhor decisão, certo?
Pode ser decisões que aí você olha e fala, mas essa não foi a melhor decisão. Não. Quem vai dizer a melhor decisão é o magistrado. O magistrado, amparado dentro da norma, o que a lei garante, amparado o dizer, né, pelo laudo que esta comissão interdisciplinar vai sugerir a ele, com a manifestação fundamentada, ele deve estar convicto perante o caso concreto, perante todas as provas que subsidiaram o caso concreto para que o juiz tenha a decisão. Então não é a minha vontade, não é a sua vontade. É o juiz fundamentando dentro do caso concreto, ele vai prolatar a sua sentença. Maravilha? Continuando. Os grupos de irmãos serão colocados sempre, sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, ressalvada e comprovada a existência de risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando em qualquer caso evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. Isso aqui nós já sabemos. Eu já trouxe essa informação para vocês, que o grupo de irmãos, né, deve ser mantido a união deles e excepcionalíssimo. O caso deve ser excepcionalíssimo para separá-los, certo? Então, por certo que na hora da prova, principalmente nas provas das quais nós estamos tratando, normalmente é ensino médio, as carreiras policiais, no caso a Polícia Civil aqui do Paraná, exige ensino superior, todavia, nesse quesito, especificamente no ECA, dificilmente vem questões subjetivas, até porque se vir uma questão subjetiva, vai abrir margem para recurso. Então é mais fácil fazer uma questão dentro da própria legalidade, dentro da própria lei, e é o que deve ser feito. Tá? Então, o que é importante nós sabermos que seria excepcionalíssimo a separação dos irmãos, certo? Continuando. A colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior, realizados pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Toda vez, né, claro que só de imaginar, né, esse distanciamento, tirar a criança do seu seio familiar para uma outra, é fato que isso vai trazer um desgaste emocional, psicológico gigantesco para uma criança, né? Para um ser que está em formação. Então, por certo que chegando nesta situação, já é porque já vem de uma família totalmente desestruturada. Então, as consequências, se não forem bem trabalhadas, com certeza as consequências são muito danosas ao ser, né, à criança em si, certo? Então, se for retirada a criança ou for colocada numa família substituta, ela vai ter um acompanhamento junto com essa família antes mesmo da conclusão e depois da conclusão dessa adoção, dessa colocação em família substituta, justamente para fazer esse encaixe, né, de uma família natural para a família substituta. Correto? Vamos lá. Em se tratando de criança ou adolescente, indígena ou proveniente de comunidade remanescente do quilombo, é ainda obrigatório. Prestem atenção nisso. Se for indígena, necessário ouvir os responsáveis, que sejam considerados respeitados sua identidade social e cultural, seus costumes e tradições, bem como suas instituições, desde que não seja incompatível com os direitos fundamentais reconhecidos por esta lei e pela Constituição Federal. Que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade ou junto a membros da mesma etnia. Então, no caso do indígena, vai ser ouvido aí as pessoas, né, da FUNAI e etc. A intervenção da oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista e, no caso de criança, adolescente indígena e de antropólogos, perante a equipe interprofissional ou multidisciplinar que irá acompanhar o caso. No caso, cuidado, lembre, o indígena e o quilombola, ali o oriundo, né, de comunidades quilombola, deve e tem uma especificidade, deve tentar, né, ao máximo aí manter todo o que é cultuado pela mesma etnia dele.
O 29 diz o seguinte: não se deferirá colocação em família substituto a pessoa que revele por qualquer modo incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado. Ora, ainda não vimos, mas veremos. Eu já informei que nós temos duas listas: das crianças a serem adotadas e daqueles casais, pessoas que tenham interesses em adotar. Né? Existem vários pré-requisitos para que essa pessoa entre na lista daqueles que têm interesse para adotar. Ora, se for comprovado que a pessoa é incompatível, não vai conseguir, certo? Então, só não vai ser colocada em uma família substituta se aquela família, o juiz perceber que ali tem uma incompatibilidade com o que a norma prevê. Certo, meus amigos? Continuando. A colocação em família substituta não admitirá transferência da criança ou adolescente a terceiros, ou a entidades governamentais ou não governamentais, sem autorização judicial. Aquele caso concreto que eu falei aqui da minha cliente, a prima pegou a menina por uma determinação do conselho tutelar e aí não quis mais ficar com a menina, passou para outra prima e sem uma decisão judicial, certo? Mas isso é um caso, infelizmente as coisas acontecem, né? Nem tudo é mil maravilhas, certo? A colocação em família substituta não admitirá a transferência da criança ou do adolescente para qualquer outro, né, para terceiro ou para qualquer outra entidade governamental ou não, sem autorização judicial. Ou seja, você pegou a criança, o juiz determinou que você ficasse com a criança, é você. Se não for possível, você deve voltar ao juiz. E o juiz tomará a decisão mais, em regra, mais benéfica para a criança. A colocação da criança ou adolescente em família substituta estrangeira pode ser realizada através de guarda, tutela e adoção? E aí? O que vocês acham? Nós já sabemos que a colocação na família substituta é através da guarda, tutela e adoção. Perguntinha capciosa, senhores. E é capciosa justamente para nós não errarmos na hora da prova. Família substituta, a colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de adoção. Por quê? Por quê? Duas listas, mas existem, lá na frente nós vamos falar também, o estrangeiro, existe a possibilidade do estrangeiro adotar? Existe, como última ratio. Ou seja, como última medida. Se não houver interessados na criança no Brasil, mesmo assim, se o juiz entender que para aquela criança a melhor solução seria a adoção, desde que o estrangeiro cumpra vários requisitos, nós vamos chegar lá para especificar melhor. Mas o que eu quero que vocês saibam é que a colocação da criança em família substituta é através da guarda, tutela e adoção. Se for estrangeiro, único e exclusivo adoção. Porque aí já percorreu todo o caminho, né, que antecede esta decisão do magistrado e ali seria definitivo, certo? Então, se caso for se for estrangeiro, é só através da adoção. Cuidado para que a prova não venha afirmando que um casal de estrangeiro conte uma história triste, tá? E prestem atenção para um casal de paraguaios, um casal de argentinos, certo? Para não te chamar a atenção da palavra estrangeiro, para você não se atentar que único e exclusivo para o estrangeiro é apenas através da adoção e não da guarda e tutela. Maravilha? Isso aqui eu creio que nós não vamos perder questão nesse sentido. Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará compromisso de bem fielmente desempenhar o encargo mediante termo nos autos. Isso é assinado, mesmo a guarda compartilhada, eu faço bastante, inclusive semana passada eu imprimi um termo de guarda aqui para os meus clientes. Então ali vem firmando a responsabilidade e os pais
né, os pais assinam aquele termo, assumindo perante o judiciário, perante o Estado juiz, perante o magistrado, a responsabilidade sobre seus filhos, sobre a sua prole. Beleza? Falaremos agora especificamente sobre a guarda. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional. Aquele que tem a guarda tem a responsabilidade, é lógico a gente pensar isso. Claro, senhores, que esses artigos que te induzem a pensar mesmo antes de ler, ou seja, quem tem o poder, quem está com a guarda da criança, por óbvio que nós sabemos que ela tem obrigações. Tem o dever de cuidado, né? Ela tem o dever de educar, ela tem de ensinar, etc, etc, etc. É lógico a gente pensar isso. Por certo que seria difícil uma pergunta nesse sentido, mas a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional. Pode ter uma questão perguntando sobre esses 3 princípios básicos aí? Sim, pode. Existe a possibilidade? Existe. Por isso que nós vamos comentar. A criança ou adolescente conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Ou seja, quem tem a guarda pode o opor contra terceiros, inclusive os próprios pais. Por quê? Se outra pessoa tem a guarda, de certo que já foi destituído o poder familiar lá. Certo? Então, a pessoa que está com a guarda, ela tem direito de, contraditoriamente, de contraditar o que, mesmo sendo os pais estejam dizendo, contraditória e ampla defesa, mesmo contra os pais, para garantir o interesse da criança, certo? E, além dos pais, contra terceiros. E o que é deixar claro que pode ser contra os pais. Pode também, a gente vislumbra, né, você olhando o artigo, vislumbra algumas perguntas, por mais que pelo que a gente tem estudado desse assunto, a gente tem visto desse assunto, não são muitas as questões nesse sentido, mas sempre tem uma coisa ou outra perguntando. No caso de adoção por estrangeiro, é possível a concessão de guarda através de liminar? Por que eu estou fazendo enfatizando a situação do estrangeiro, senhores? Porque se eu fosse o examinador, eu ia perguntar sobre o estrangeiro. É uma bela de uma exceção, certo? Então nós já sabemos que o brasileiro, ou seja, a família substituta dentro do nosso país, guarda, tutela ou adoção. Já sabemos que o estrangeiro só mediante adoção. Por quê? Porque já percorreu todas as necessidades legais para a conclusão que é a adoção. Agora, no Brasil é possível por liminar? No estrangeiro, ou seja, a adoção por estrangeiro é possível por liminar? Não. Então prestem atenção. O que é liminar? Liminar, com certeza muitos de vocês já movimentaram algum processo na justiça, quando a gente tem um interesse que deve ser imediatamente concedido pelo esse direito à pessoa que o detém. Imagine lá, o cara está doente e não tem condições de pagar o tratamento, ele recorre ao judiciário e o juiz determina, ou você pede em sede de liminar, a gente fala que é sempre quando há a concessão da liminar é porque está resguardado ali o fumus boniuris e o periculum in mora, ou seja, a fumaça do bom direito existe, onde há fumaça, há fogo, o periculum in mora, ou o perigo da demora. Se eu estou precisando de um tratamento de saúde e eu não tenho condição, se eu ficar demorando o percurso normal do devido processo legal, pode chegar lá na frente e eu estar morto, aí não adiantou nada. Né? Então, por isso que a gente pede a liminar. Liminar é antecipadamente, dentro do que foi apresentado ao juiz, ele vai entender se sim ou se não. Já a adoção por estrangeiro não é possível por liminar, certo? Já sabe que é só adoção ao estrangeiro e que não é possível por liminar, ou seja, vai transitar julgado o processo para ser garantida a adoção para o estrangeiro. A guarda destina-se a regularizar a posse, de fato, ainda não de direito. Por isso, a liminar para cá pode, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiro. Tá? Então, para aquele que está adotando, sendo ele nacional, pode sim. É uma regularização da posse, é quem está com a criança. E ele está regularizando liminarmente. Ou seja, até aquele momento, o juiz entendeu que aquela é a melhor decisão para a criança. Davi, a liminar pode ser revogada? Pode.
ela pode ser revogada. Tanto ela pode ser revogada como ela pode ser dada a qualquer tempo, liminar ou incidentalmente. Ou seja, passou o período, normalmente a apresentação da liminar, o pedido é junto com a exordial, com a inicial. Mas no meio do percurso, você não tinha pedido liminarmente, surgiu a necessidade, você pode incidentalmente pedir ao magistrado que determine os seus pedidos ali, ele pode fazer ou não. Tá? O que eu quero que vocês saibam é que o estrangeiro, a adoção estrangeira não pode ser feita por liminar. Certo, senhores? É possível deferir a guarda fora dos casos de tutela e adoção? O que vocês acham? Vamos ver o artigo. O parágrafo 2º diz o seguinte: excepcionalmente deferir-se a guarda fora dos casos de tutela e adoção. Ou seja, é possível, de forma excepcional, para atender às situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsáveis, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados. Então, pode sim, de forma excepcional, suprir a falta eventual ou atender às situações peculiares. O que é isso? Caso concreto. Depende muito da situação, depende muito do caso concreto. Mas é possível, e se isso for feito, é porque é excepcionalidade. A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente da pessoa que detém? A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente da pessoa que detém essa guarda? O que vocês acham? Olha só, a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins, efeitos de direito, inclusive previdenciário. Imagine que a pessoa tenha a guarda e ela veio a falecer. Aquela criança está amparada, ela passa a ser dependente. Certo, senhores? Quando os pais perdem a guarda do filho, perde também o direito de visitas? Pai perdeu a guarda. E aí? Perde também o direito de visita? Ele perdeu a guarda, mas ele ainda está brigando no judiciário. Ele está tentando. Lembra que a pessoa que está com a guarda pode se opor, inclusive, contra os pais. Imagine que o juiz determinou que fosse retirada a criança e colocou essa criança na família substituta, mas os pais estão pleiteando o seu filho novamente. Esse pai, ele perde o direito de visita? Sim ou não? Não perde. É lógico pensar isso. Ele não perde o direito de visita. Não, salvo expressa e fundamentada a determinação em contrário da autoridade judiciária competente ou quando a medida for aplicada em preparação para a adoção. Então, em regra, não. Salvo expressa decisão do magistrado devidamente fundamentada. Quando os pais perdem a guarda do filho, são obrigados a pagar pensão alimentícia ou não? O que vocês acham? O pai perdeu a guarda, né? Perderam os pais, perderam uma guarda. Eles têm obrigação de pagar a pensão? Sim ou não? Sim. Porém, tal condição será objeto de regulamentação específica a pedido do interessado ou do Ministério Público. Ou seja, a pessoa que está com o filho, se ela requerer que os pais paguem pensão, mesmo sem o filho, o pai vai ter que pagar a pensão. Vai ter que pagar a pensão. Prestem atenção nesses detalhezinhos, são coisas que podem vir em prova e derrubar muita gente, certo? Então ele não perde o direito, né, de visitas, mas ele também tem a obrigação de pagar pensão, mesmo não estando com os filhos, a pedido do interessado ou a requerimento do MP, do Ministério Público. Ressalvada a parte introdutória do parágrafo 4º. Salvo expressa fundamentada a determinação em contrário da autoridade judiciária competente, quando a medida for aplicada em preparação para adoção, o deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visita pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos, que serão objeto de regulamentação específica a pedido do interessado ou do Ministério Público. Ou seja, se tiver uma decisão fundamentada do juiz, dizendo contrariamente, aí sim, aí perde tudo, ou seja, já quando está na preparação para a adoção. Senhores, artigo 34, mera leitura. Após concedida a guarda, é possível revogação desta? É possível sim, senhores, a qualquer tempo, desde que traga nos autos novo motivo que a autoridade judiciária possa contrariar a sua decisão anterior. Ou seja, a guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial, fundamentado desde que
ouvido o Ministério Público. Senhores, encerramos por hoje aqui. A partir do próximo encontro nosso, nós vamos tratar aqui a partir da tutela artigo 36 em diante, certo? Sugiro aos senhores que deem uma lida já nessa apostilinha, na lei, e até o próximo encontro para a gente dar continuidade, certo? Bons estudos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, até a próxima, se Deus quiser. Abraço.